Eu fico pensando ali nas consequências de cada coisa que eu posso falar, de cada material que eu posso usar. O que é que você tem? Não me diga que ficou encabulada. Vai criando um cenário que é muito difícil de administrar, principalmente se você for um pequeno criador, que é o meu caso. Assim, eu não sou uma grande empresa, eu sou uma pessoa sozinha que faz vídeos na internet. E eu também posso? Também, Márcio, pode tirar. Até por conta disso que eu tenho tentado sempre de manter ali bonitinho na linha, vamos dizer assim, né? Convidado perfume da morte! Acho que o maior problema mesmo é ter que ir atrás, né, de resolver, ir atrás de como resolve, porque eu não faço ideia, né, quais são as etapas para resolver um problema desse. E aí já tá ferrado. Mas não quero lhe enganar. Pensar quanto você quer se colocar ali no risco, porque por mais que você tome os cuidados, o processo é livre, né? Você dentro em pouco compreenderá. Eu sou um pouco paranoico com consequências das minhas ações, então eu penso bastante sobre isso, sim. Sem amor, sem amor, sem amor, sem amor. Meu nome é Thiago. Meu nome é Arthur Busco. Meu nome é Pedro Alcântara, eu sou dublador e diretor de dublagem. Fiz faculdade de design de games, então sempre gostei de jogos. Já eu comecei a editar. Lá na faculdade eu já descobri que eu gostava, né? Uma câmerazinha que eu peguei ali do meu tio e depois do meu pai que me ajudou a parcelar uma em 12 vezes, eu fui fazendo essas coisas, fazia para a família, mostrava para minha avó, para minha tia, para minha mãe, para os meus parentes, até eu descobri o YouTube e foi um processo natural, né? Eu produzo vídeo ensaios para múltiplas plataformas sobre cinema, cultura pop, TV, audiovisual, tecnologia, sociedade. Já trabalhei por um período como tradutor para dublagem e mais recentemente eu comecei a produzir conteúdo para a internet, falando sobre o meu trabalho, mas não se limitando a isso, falando também sobre outras questões como minhas opiniões sobre absolutamente qualquer coisa. Eu tenho um canal chamado Tuts, com 3U, 2E, porque o com Z já estava pegado. Aí eu tô tentando fazer esse tipo de vídeo, apresentar jogos desconhecidos, mais indies. Eu foquei bastante em indie brasileiro, né? É isso, é jogar um jogo mais desconhecido que eu gostei e tentar apresentar da melhor forma possível, né? O que eu faço atualmente, que é vídeos sobre jogos, né, documentários, coisas opinativas a respeito, mas com todos os outros formatos que eu já fiz, reportagem, gameplay, vídeo de culinária, então assim, foi muita coisa. Eu estou tentando crescer nesse ambiente virtual de criação de conteúdo, porque meio que a minha profissão principal, que é o trabalho de dublador, assim como qualquer outra profissão, está exigindo cada vez mais que eu seja também um influenciador digital. Eu produzo vídeos proprietários desde 2019, foi quando eu criei um canal no YouTube e passei a produzir e a viver disso a partir daí. Eu tinha algumas inspirações na época. A minha principal inspiração na época era a Lindsay Ellis, que é uma criadora, né, americana, né, dos Estados Unidos. Acho que até hoje eu sou um pouco influenciado pelaquilo que eu vi muito na televisão quando eu era criança, né? Então esses programas de auditório, assim, essas apresentações, game show, passo repassa, coisa muito... Eu consumia muito Silvio Santos, mas quando eu comecei na internet, por muito tempo o Gaveta foi uma grande referência para a edição, até a edição cômica, né? Você também tem que ser um pouco, entre muitas aspas, humorista, né? Eu não consigo ter a autoestima para poder me chamar de comediante, de humorista, mas você tem que ser um pouco Zé Graça, vamos dizer assim. Eu tento me inspirar
em conteúdos de diversos canais diferentes que eu acompanho, mas muitos deles são canais estrangeiros que eu me acostumei a ver, que eu me habituei a ver há alguns anos, justamente com o intuito de produzir alguma coisa que seja um pouco diferente do que o público brasileiro está acostumado a ver, porque tem muita gente muito boa produzindo conteúdo para a internet aqui no Brasil, mas eu tenho receio de aparecer como só mais um fazendo justamente a mesma coisa. Sempre foi minha perspectiva, desde o dia 1, trazer essa discussão, abrasileirar essa discussão de estudos culturais, trazer o olhar sul-global, o olhar América Latina, para essas discussões de estudos culturais que, naquele momento do YouTube, naquele momento nas discussões de cultura pop na internet, a meu ver, estavam muito americanizadas. No começo eu comecei a fazer um vídeo por semana. No YouTube isso não é muito, né? Eu, por exemplo, edito para um canal que é 3 por semana. Já editei um por dia, né? De domingo a domingo. Só que é mais quando eu encontro um jogo legal e dá vontade, né? Porque é difícil, porque é meu hobby, né? Eu não ganho dinheiro com ele, né? Uma grande parte do processo é completamente subjetivo mesmo, se eu me sinto algum apego àquele assunto, se aquele tema me toca de alguma forma, se eu sinto que eu tenho algo a dizer sobre aquele tema. Vídeos longos requerem mais tempo, né? Principalmente se você faz roteiro, se você elabora as coisas, deixa os pensamentos marinarem um pouco para não ter uma coisa só, né, de imediato, vídeos de 1 hora, 1 hora e meia, vai levar um tempo a mais, né? Quando eu não quero fazer um vídeo de 4 horas e meia, e vou levar uns 6 meses aí pra fazer, né? Mas a gente tenta pelo menos uma vez por mês, estar presente, né? É a internet. Mais pro começo do ano, eu tava tendo uma dificuldade em estabelecer uma frequência, porque eu pensei, eu consigo fazer isso com muita frequência, porque eu entendo um pouco de audiovisual, então eu sei editar. No começo não tinha uma pessoa editando para mim, eu pensei, vou fazer muito vídeo, vou publicar uns 2 ou 3 por semana. Depois eu percebi que isso é muito difícil se eu não tenho todo o tempo do mundo livre. Aí eu pensei, eu preciso fazer de uma forma mais simples, porque eu trabalho o dia inteiro, né, de segunda a sexta, para se encaixar, né, no meu dia, porque aí eu não preciso, não é tipo trabalho, né? Se eu tô gravando é porque eu tô gostando do jogo, só apertei um botão e continuo jogando. Não preciso fazer a jogada perfeita, não preciso fazer nada, né? Porque eu já tentei fazer outros canais, era muito trabalhoso, né? Então eu acho que eu consegui pegar um jeito que combina com o que eu gosto, né? E que não é muito trabalhoso. Então eu fico digerindo um assunto durante muito tempo, geralmente acaba encaixando com alguma coisa que eu tô lendo, não necessariamente por causa daquele conteúdo. Então eu fiz um vídeo recente sobre nostalgia, me veio essa coisa da nostalgia, eu quero falar sobre nostalgia, quero discutir isso, vou fazer um vídeo sobre isso agora, não vou esperar não, vou fazer agora porque calhou de me dar um insight aqui, eu acho que é aqui que eu vou trabalhar. Eu vou alternando entre coisas que as pessoas querem que eu fale e coisas que eu quero falar. Eu vou lá e faço um vídeo sobre algum trabalho meu de dublagem que tem um grande apelo com o público, e depois eu vou lá e faço um vídeo com um ranking dos meus filmes favoritos de alguma franquia e dando opiniões sobre isso. Eu, às vezes, estou indo dormir pensando em muitas coisas, porque eu tento jogar várias coisas, ter experiências diferentes. E às vezes, quando eu tô dormindo ou quando eu tô indo dormir, né, a cabeça tá ali naquele processo de vamos tentar relaxar um pouco. Não tive uma ideia, talvez 2, talvez 3. O meu editor, ele tem um canal próprio dele em que ele fala muito sobre música pop. Então ele está acostumado a escolher material para usar ali para ilustrar os vídeos, mas que seja ou de banco de dados livre, né, de domínio público, e também usar apenas trechos pequenos das imagens ou das músicas, justamente para não criar problema nem para a gente nem para os donos daquelas obras. Para eu falar sobre o jogo, eu tenho que mostrar footage dele, preciso mostrar um vídeo, uma captura de gameplay, né? Não dá para contar apenas com os trailers que eles mostram ou com
o que a Nintendo disponibiliza. Uso bastante material de série, bastante material de filme, bastante material de documentário, de reportagem, de trecho de jornal, de programa de TV, de tudo, assim, eu uso bastante material de terceiro na montagem dos meus vídeos. Uma das principais técnicas é justamente a intertextualidade que aparece na tela, usar a cena do filme, mostrar a cena do filme, usar a montagem dialética. É muito importante usar dessas ferramentas para criar uma experiência interessante, para reter a atenção das pessoas. Não é só o que está sendo dito. O que está sendo dito é em confronto com o que está sendo mostrado, e essas duas coisas, a interação entre essas duas coisas produz uma experiência e diz algo para quem está assistindo. Fica mais interessante o material quando essa intertextualidade aparece na montagem. É mais difícil reter a atenção de uma audiência hoje do que 5 anos atrás, do que 10 anos atrás. Tem aquela, como é que fala? Aquela área cinza, que é memes, né? Você colocar insert, colocar memes, não sei o que, é coisa de novela, né? É cena de filme, é cena de outros vídeos, tipo de youtubers maiores. Isso o YouTube tá cheio, né? E você só pega e coloca. Meu nome é Débora Alfieri, eu tenho um escritório de propriedade intelectual. Meu foco maior é direito do entretenimento mesmo. Eu sempre trabalhei com direito autoral. Então, meu primeiro emprego foi na MTV. E fui fazendo minha carreira assim, Viacom, depois fui para HBO, trabalhei no jurídico do Greg News, que foi muito legal, aprendi muita coisa. Eu mesma, que fiz uma faculdade de Direito, tive 6 meses de Direito Autoral. Então, você vê que nem quem estuda isso, né, é preparado pela faculdade. Existem muitos conceitos colocados aí que muita gente acredita e que eles não são necessariamente reais. Poderia ser muito bem mais explicado e acessível, mas que as pessoas não têm tanto acesso, acabam acreditando que é porque está na internet, ou é porque peguei do jornal, ou porque é meme, ou porque viralizou, e na verdade não é. Já tive alguns problemas algumas vezes. Uma das primeiras coisas, né, que aconteceu foi durante a pandemia. Eu precisei meio que reinventar a linguagem, e aí eu passei a usar o voice-over, com cenas dos filmes, cenas das séries que eu utilizava. E aí bateu o direito autoral ali. Era quase que o vídeo inteiro, só com cenas dessa série. E aí foi a primeira vez que eu precisei lidar com isso. O que é que eu faço quando isso acontece? Eu coloquei trecho de um anime que eu dublei, e a plataforma, o TikTok falou que eu não poderia monetizar aquele vídeo e o alcance dele seria cortado porque eu estava usando o conteúdo de outra pessoa. E eu facilmente respondi e falei assim, olha só, estou apenas divulgando um trabalho que eu mesmo fiz. No Brasil, a lei de direitos autorais, ela prevê exatamente quais são as exceções que você pode usar um conteúdo de terceiro sem autorização. Os riscos, basicamente, eles são: se você usar a obra de alguém sem autorização, essa pessoa pode pedir para você pagar uma multa, né, uma indenização, que aí vai variar muito, não tem como dizer um valor, porque se você está usando uma obra que gera muito valor, é muito diferente do que se você usar uma obra às vezes, de um artista menor, que não gera tanto lucro para ele. Esse, assim, é o pior dos cenários, né? Você tem que tirar a sua obra porque você está usando um trecho não autorizado e você ainda tem que pagar uma indenização baseada no prejuízo que você causou, que vai depender de quanto lucro essa obra pode gerar. Só de imaginar que eu poderia sofrer um processo de direitos autorais, eu já fico me tremendo de nervoso. Eu não tô preparado para lidar com isso, não, gente. Eu não tenho esse dinheiro, não. Então, tentaria no máximo negociar, né? Falar, coisa antiga. Posso deletar sem problema nenhum, porque ia afetar tudo. Ia bagunçar legal a vida. Se for apenas pagar, tô ferrado, né? Porque eu não tenho dinheiro, pois eu não ganho dinheiro com o meu canal, só trabalho para ganhar meu dinheiro. Se isso acontece comigo em alguma plataforma, isso atrapalha meu trabalho de uma maneira monumental. Isso atrapalha minha renda, atrapalha tudo. Atrapalha a estratégia de carreira, atrapalha a estratégia profissional. Eu teria que redobrar ou triplicar esse cuidado. Eu acho que eu dedicaria mais tempo a produzir
ilustrações, eu teria que correr atrás de ilustrações originais, de músicas originais, isso provavelmente diminuiria o ritmo da minha produção. Imagina se eu perco meu Instagram da noite pro dia e eu tenho um contrato com cliente que envolve o Instagram. É destrutivo. Eu já conduzi vídeos com muita cautela, pensando em plano B, plano C, plano D, caso eu tenha problemas de direitos autorais. Música são empresas gigantescas que, né, escolhem o que você pode e o que você não pode. Difícil você achar músicas boas, grátis. Eu usei uma música da SEGA e alguém fez um cover dessa música da SEGA e falou que ela detinha os direitos autorais da música original. E no final eu acho que eu acabei excluindo porque a plataforma ela não estava cedendo e a pessoa estava falando que era, então eu teria que entrar no âmbito jurídico e colocar a SEGA no jogo e aí pagar advogado. E era um negócio que assim, não é fácil. A Samsung, sabe? Que tem a máquina e ela toca aquela musiquinha. Aí um ser humano colocou como se fosse dele e todo mundo que bota essa música, esse cara pega como se fosse dele a música e não é. Mas você vai fazer o quê? O YouTube só fala, se vira aí. Prova aí que não é seu. Em alguns casos você disputa, mas eu fui aprendendo como que funciona, né? Então uma das primeiras coisas que eu aprendi é que a plataforma, o YouTube, ele não se responsabiliza por nada, né? Todas as regulações de direitos autorais de internet, elas foram feitas para tirar as plataformas desse lugar de responsabilidade. A forma como o YouTube trabalha, como o YouTube ganha dinheiro, né? O modelo de negócio dele é exatamente ser só uma plataforma. É dizer assim, ó, eu te ofereço a plataforma, mas o que você colocar aqui vai ser completamente responsabilidade sua. E hoje em dia, no Brasil, não tem nada que proíba uma plataforma de fazer isso. Tem discussões sobre a reforma do Marco Civil. A proposta é que elas tenham alguma responsabilidade sobre a moderação, mas hoje em dia não tem nenhuma lei que exige que a plataforma seja responsável pelo conteúdo que ela divulga, a não ser que, assim, se for uma questão criminosa, pode ter uma responsabilização maior, mas se for uma questão mais assim, relativa a direitos autorais e tal, é mais difícil você conseguir responsabilizar a plataforma. Quando eu tô produzindo conteúdo, uma das coisas que eu mais fico pensando, principalmente nos tempos recentes, é o quanto as plataformas vão ganhar dinheiro com o conteúdo que eu e outros criadores estamos colocando ali para eles, e o quanto o meu trabalho, como alguém que está criando para a plataforma, pode ser remunerado. Eu acho que a forma que as pessoas começaram a produzir vídeo e a usar vídeos de terceiros, ou seja para memes, ou seja para react, né? Acaba fazendo com que esse tipo de vídeo seja o ideal, né? Porque é o que roda no YouTube todo, é o que é recomendado. Aí você acaba querendo, né, entrar nesse bolo, né, de recomendações. Por algum tempo eu fiquei fazendo reacts, né? E o conceito do react é você reagir a algum conteúdo. Pode ser um conteúdo básico, como imagens, como memes, como vídeos que viralizam, mas também pode ser conteúdo de direito autoral, conteúdo que tem, que são de grandes empresas, detentoras ali que você está à mercê de acabar tendo conteúdo derrubado, né? Então a gente tenta ali, no caso, sempre tentava trabalhar no fair use, né? Se a cena é muito importante para o que está sendo dito, para o meu argumento, se o meu argumento não se sustenta sem aquela cena, eu recorro. Então existe a disputa por uso aceitável, ou o que a gente chama de uso livre, que é um termo que é dos Estados Unidos. A gente não tem esse termo no Brasil. A nossa lei é a Lei de Direitos Autorais de 98. Mas, apesar de ser um entendimento dos Estados Unidos, é um termo que é amplamente conhecido. Então, dentro do YouTube, você pode alegar o uso livre ou uso aceitável. No direito autoral brasileiro, assim como na maior parte da Europa, você tem as exceções previstas em lei. Está ali escrito tudo que você
pode fazer e o que você não pode fazer. O fair use, ele não é taxativo que nem o direito autoral. Então ele não vai ter uma lista do que você pode e não pode. Ele é mais fluido, então ele vai depender mais de como a sociedade tem agido sobre aquele tema, como são os julgados. E ele é muito mais permissivo, né? Essa parte taxativa de dizer o que pode e o que não pode, ela não vai acompanhar a transformação digital, por exemplo. Eu acho que eu sei bem pouco sobre a legislação brasileira de direitos autorais, eu sei bem pouco. É muito mais fácil você saber sobre a lei norte-americana do que brasileira, porque é o que tem informação, né, no YouTube. Essas informações não são acessíveis, elas não são facilmente compreensíveis, mesmo dentro de quem entende de lei, porque é tudo muito vago. O que eu acho que falta para as pessoas entenderem melhor é a gente ter uma cultura de buscar esse tipo de informação. Não é um assunto que aparece, principalmente porque quando a gente fala de conteúdo de direito autoral, a gente fala muito do que é ligado à ferramenta do próprio YouTube. Quando a gente está criando para essas plataformas, a gente meio que se sente forçado, não forçado, mas a gente é estimulado a criar conteúdo que fica sempre alimentando o outro, e eu não sei exatamente o quanto isso é positivo, o quanto isso é criativo. Tem toda a cultura de trend, que você vê alguém fazendo alguma coisa e a graça é você ir lá e fazer a mesma coisa. As pessoas descobriram que o público gostava desse tipo de conteúdo e agora é a norma, né? Fazer desse jeito. Você vai ver o pico de retenção, os memes engraçados, né? Aí você vai parar de fazer, você tem que fazer, né? A YouTube deixa, né? Então, vamos ver até onde ele deixa, né? Na hora de incentivar a produção de conteúdo, as plataformas incentivam, né? Mas na hora de educar sobre o que pode e não pode, às vezes elas não fazem esse papel tão bem. Quando você entra nas dicas, assim, de como fazer seu conteúdo bombar no Instagram, no TikTok, o que seja, eles dizem, grava um vídeo por dia, sabe? Interaja com coisas que estão acontecendo no momento, tal. E aí você, no impulso, na empolgação, na falta de conhecimento, às vezes você quer inovar, você quer fazer uma coisa diferente, você, nessa ânsia de criar muito conteúdo, você pode, com certeza, acabar usando um vídeo, uma imagem. É um debate que a gente precisa ter amplamente, no sentido de proteger o pequeno criador, de proteger o artista independente, de proteger o produtor independente, porque a gente está sendo sistematicamente atacado por essas empresas de tecnologia. Porque as grandes empresas ou as pessoas que já têm muito dinheiro, as pessoas que já têm as próximas gerações já sustentadas, porque essas pessoas, grupos ou empresas têm mais facilidade para terem seus direitos respeitados do que artistas e criadores de conteúdo pequenos que dependem desse trabalho para pagar as contas. É a questão de tentar sempre brigar com as plataformas para que o serviço de análise seja um pouco mais atencioso. Eu acho que as plataformas têm que ter mais responsabilidade, assim, sobre o que elas deixam ser postados. Às vezes você vê páginas, sei lá, no Instagram, no YouTube, falando coisas de cunho racista, nazista, xenofóbico e tal, e que tá lá, tranquilo, porque tá gerando audiência, né, porque tá gerando engajamento, mas uma pessoa que tá, sei lá, comentando um filme, mas usou um trechinho ali que tinha uma música que tem um acordo com a gravadora que vai tirar na hora, e a pessoa já sofre uma sanção maior do que quem tá fazendo coisas muito piores. A discussão de direitos autorais, ela precisa ser conduzida de uma forma que nós, pessoas comuns, sejamos protegidos, porque a gente está em uma posição extremamente desproporcional. Eu, no meu canal, trabalho de graça. Eu gravo, faço roteiro, gravo eu falando, edito, tudo de graça, para postar no YouTube de graça, eles fazerem dinheiro com o meu vídeo e eu não. Então, essa é a maior barreira, né? Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, uma vez tindolelê, outra vez tindolalá. Meu limão, meu limoeiro,
meu pé de jacarandá, uma vez tindolelê, outra vez tindolalá. Morena, minha morena, corpo de linha torcida, queira Deus você não seja a perdição da minha vida. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, uma vez tindolelê, outra vez tindolalá.